Ontem nós vimos que Deus, Ele suportou com paciência todos os defeitos do homem, desde a criação até a vinda de Cristo. Ele suportou com paciência esse homem pecador, rebelde, natural, com todos os defeitos. Parecia não haver mais solução para o homem. Mas Deus, Ele ocultou em seu coração um mistério. E esse mistério é Cristo. Quando chegou Cristo, Deus então revelou esse mistério aos seus apóstolos e profetas. E por meio deles, nos mostrou que a única solução para o homem é Cristo em nós. É a esperança da glória. Isso está em Colossenses capítulo 1. Portanto, irmãos, não pense que você é melhor que os outros. Você tem mais capacidade, você pode ajudar Deus. Eu já falei ontem, Abraão tentou ajudar Deus, no fim produziu Ismael. E Deus quer fazer de nós pessoas que aprendam a viver no Espírito. Não há outra solução, irmãos. Se nós continuarmos a viver em nós mesmos, continuarmos a viver na carne, Deus não consegue executar o seu plano divino. Ele não tem como concluir a economia de Deus conosco. Mas graças a Deus, o que Deus perdeu, o que o homem perdeu em Adão, o Deus que queria ser tudo para o homem, o Deus provedor, o Deus que era o Eu Sou, o Deus El Shaddai, o Deus que quer ser todo o suficiente para o homem, o manancial de águas vivas. Mas nós, homens, recuperamos em Cristo. Graças a Deus, nós hoje temos uma fonte dentro de nós a jorrar para a vida eterna. Hoje nós temos dentro de nós rios que correm, rios de água viva correndo do nosso interior. Irmãos, por que não usar mais dessa fonte? Por que nós não usufruirmos mais daquilo que Cristo trouxe para o homem, a grande esperança da salvação do homem? Ó Senhor Jesus, por isso terminei a mensagem ontem, encorajando vocês, irmãos, a exercitarem a viver mais no Espírito. Se continuarmos, irmãos, a viver na carne, Deus vai ter que esperar até que um grupo de pessoas resolva viver no Espírito. Espero que sejamos nós, esses que Deus pode depositar confiança e concluir o que Ele está para concluir. Ó Senhor Jesus. E hoje, o que eu queria mostrar para vocês é que Cristo, então, recebeu essa incumbência de Deus. Cristo hoje tem a incumbência de fazer dar certo o que Deus propôs para o homem. Tem duas coisas que Cristo precisa fazer conosco. Primeira, nós somos homens ainda com natureza pecaminosa. Nós, depois da queda, a nossa alma se tornou uma alma rebelde contra Deus. O nosso ser
ficou egocêntrico. Nós só pensamos em nós mesmos. Nosso ego virou o centro do universo. Tudo tem que girar em torno de nós. E quando nós olhamos para as coisas, nós sempre julgamos a partir do nosso ponto de vista. Não é assim? Isso ficou complicado, muito complicado. O homem não se encaixa com ninguém, porque cada um está centrado em si mesmo. Irmãos, nós precisamos de duas coisas. Precisamos que o Senhor nos transforme. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso está em Romanos 12. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12? Ó Senhor Jesus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Irmão, chega de ficar tomando forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente, irmãos, quando nós aceitamos a transformação do Senhor, nós vamos começar a experimentar a vontade de Deus. Que é transformação? Eu quero ajudar os irmãos, vocês são mais novos. Que é transformação? A transformação de um ser vivo vem principalmente pelo metabolismo. Quando nós comemos um alimento, quando nós temos uma determinada dieta, esse alimento que nós ingerimos vai se processando dentro do nosso organismo, não é assim? E esse alimento que nós comemos começa a processar um metabolismo dentro do nosso ser. O que é isso? Que pelo alimento novo, elementos nutritivos, as células velhas, cansadas, vão sendo eliminadas. E as células novas vão sendo produzidas. E essas células novas que são produzidas, elas vêm sendo produzidas de acordo com a dieta nova que eu ingiro, certo? Então, a mesma coisa acontece conosco espiritualmente. Se você agora tem uma dieta nova, uma dieta santa, você hoje se alimenta da palavra do Senhor. Você hoje invoca o nome do Senhor. Você hoje recebe alimento espiritual saudável. O que está acontecendo com o seu organismo espiritual? As células novas estão sendo produzidas de acordo com a dieta nova. E as células antigas, aquela célula do homem rebelde, o homem problemático, o homem egoísta, essas células antigas estão sendo eliminadas. E através de anos e anos de trabalho, irmão, as nossas células estão sendo renovadas pela renovação da nossa mente. Então essa renovação está acontecendo conosco, portanto a transformação está ocorrendo com você. Você entende que você precisa ser transformado? Cada vez mais você vai pensar como Deus pensa. Cada vez mais você vai amar as coisas de Deus. E cada vez mais a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o alimento que você ingere é um alimento saudável, está moldando as suas novas células. Pelo metabolismo, né? Deus está fazendo essa mudança, essa transformação em você.
Quem percebe essa mudança dentro de 6 meses? Se você olhar para 6 meses atrás e 6 meses de hoje, houve mudança em você ou não? Quem percebe? Levanta a mão quem realmente percebe. Agora eu vou perguntar para as esposas falarem do seu marido. Quais são as esposas que têm certeza que seu marido mudou em 6 meses? Não para pior. Está vendo? Olha lá, as esposas são mais honestas, ó. São muitas, não. E os maridos? Vamos falar do marido das esposas. Quais maridos percebem a mudança da sua esposa em 6 meses? Já tem um pouco mais de gente. Irmãos, precisa haver mudança em nós. Precisa que Deus, através da transformação metabólica, esteja nos moldando, nos mudando, certo? E assim, irmãos, Deus está fazendo esse trabalho, mas eu pergunto, onde Deus está fazendo esse trabalho? Deus está fazendo esse trabalho na igreja. Deus precisa de um lugar, de um ambiente para operar esse trabalho em nós, não é verdade? Já pensou se nós não tivéssemos a igreja? Já pensou se não tivéssemos a vida da igreja? Já pensou se nós não tivéssemos reuniões onde há palavras saudáveis, onde nós não temos um lugar onde há tutores e curadores que cuidam de nós, né, que tiram nossas dúvidas, que nos orientam, que nos dão direção, né, que trazem palavras saudáveis? Irmãos, nós não teríamos onde ser transformados. Graças a Deus, irmão, nós temos a vida da igreja. É onde eu quero chegar. Cristo também, hoje, tem essa tarefa dificílima de trabalhar em nós, como em todo o registro do Antigo Testamento na Bíblia, o homem não conseguiu ser trabalhado por Deus, e agora Cristo tem essa missão impossível. Mas ele também, irmãos, tem um mistério. Ele tem uma carta na manga também. Qual é a carta na manga de Cristo? Para que tudo isso seja realizável, Cristo também tem um mistério. Esse mistério é a igreja. Ele precisa da igreja, precisa da vida da igreja para levar a cabo o que Deus lhe incumbiu fazer. Vocês estão percebendo a importância da igreja? Não é meramente dizer, o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. Você precisa entender que realmente, para Cristo conseguir realizar o que Ele quer realizar, Ele precisa de um ambiente. Esse ambiente é o instrumento que Ele tem para trabalhar em nós. E eu apenas falei de um aspecto do trabalho que é dificílimo, já seria dificílimo. Mas ainda tem um outro aspecto mais difícil ainda. Não só Deus incumbiu a Cristo em nos transformar, porque do jeito que nós éramos, homens caídos, como povo de Israel no deserto, irmãos, não tem como Deus cumprir a sua economia, seu plano através de nós. Somos carnais demais, somos naturais demais, somos rebeldes, somos difíceis de se lidar, não é assim? Uma vez contrariado, nós viramos um leão. Irmãos, é muito difícil Deus conseguir contar conosco, mas graças a Deus, Cristo está fazendo a obra de transformação em nós. Mas mais do que isso, Deus precisa nos edificar juntos em uma casa espiritual. É mais difícil ainda. Se é difícil Ele trabalhar individualmente em cada um de nós, imagina nos colocar juntos, e nós temos que ser, não só colocar junto lado a lado, mas nos edificar juntos. Irmãos, essa é uma tarefa para mim impossível, mas Cristo vai fazê-lo. Ele vai fazer contando com o instrumento que Ele tem, que é a igreja. Você se lembra que irmão Dong falou lá na instância de que Deus, com a sua mão de misericórdia, Ele, enquanto nós íamos já para o lago de fogo, já pegando fogo do fogo eterno, não tendo mais salvação,
Deus nos alcançou com seu braço de misericórdia. Ele nos puxou do fogo quando nós já estávamos carbonizados. Graças a Deus que Ele nos tirou, nos limpou, Ele limpou toda a parte carbonizada, Ele está esculpindo em nós e fazendo de nós uma obra-prima. Deus está fazendo de nós a sua melhor obra, a obra-prima de Deus, mas essa obra-prima de Deus não é indivíduo, não é você particularmente só, ou eu particularmente. Deus está fazendo uma obra-prima coletiva. Deus está trabalhando em nós coletivamente. Não sei se vocês concordam comigo. Eu vou ler para vocês Efésios 2. Vamos dar uma olhada? Efésios 2. Ó Senhor Jesus. Aliás, é isso, né? Efésios 2, quando fala toda essa parte de Deus sendo rico em misericórdia, com grande amor, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Aí no versículo 8 que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Essa palavra grega feitura é poema, e poema, claro que tem significado de poema, mas tem um significado de obra-prima. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui o registro acaba de fazer a respeito de obra-prima, mas daí para frente, os versículos subsequentes, fala que Cristo morreu na cruz para nos edificar juntos. Só tem uma maneira, irmão, de nós sermos edificados, é pelo efeito da morte de Cristo na cruz, porque Ele derrubou na cruz a parede de separação entre homens e homens, que é a inimizade. Entre nós, há inimizades. Entre povo judeu e o povo gentil, havia uma grande parede de inimizade. Os judeus pensam de uma forma, eles criaram suas próprias ordenanças, e os gentios, eles têm uma outra forma de pensar, eles têm outra maneira de vida. Portanto, irmãos, uns não se bicam com outros. Há um abismo entre os dois povos. Cristo na cruz derrubou essa parede de separação entre judeus e gentios, fazendo a paz entre ambos povos e fazendo em si mesmo os dois um só novo homem. Irmão, se Cristo conseguiu tirar a inimizade entre judeus e gentios, com muito mais razão, Ele conseguiria tirar qualquer parede de separação entre nós dois homens, é ou não é? Graças a Deus, irmãos, se nós vivemos no Espírito, nós temos esse efeito da cruz, que tira qualquer inimizade entre nós. Você acredita nisso? Ah, não. Na igreja, tudo bem com todos os irmãos, mas servir com aquela irmã, onde ela estiver, por favor, irmão, me tire. Eu não quero estar. Ah, aquele irmão ali, um dia me ofendeu pessoalmente. Esse irmão não dá. Esse irmão na igreja, onde ele estiver, eu quero sair fora. Irmãos, muitas vezes nós temos esse tipo de inimizade, temos esse tipo de pensamento. E Deus não tem outra maneira senão usar a cruz de Cristo. Se você viver no Espírito tem o efeito da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz por você e por ele. Todos foram crucificados. E a partir de então, vive apenas um novo homem.
o velho homem já morreu. O velho homem que tem inimizade já morreu. Você sabia disso ou não? Não sabia? Você sabia que no começo de Romanos 7, bom, eu não ia entrar nesse assunto, mas vamos ler, vai. Romanos 7. Ó Senhor Jesus. Romanos 7, primeiros versículos. Você já percebeu o que está escrito aqui? Porventura ignorais, irmãos. Todos acharam? Romanos capítulo 7. Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Na verdade, Paulo não está falando aqui sobre casamento. Ele está falando de um fato que você desconhece. Você sabia que você já nasceu casada com seu velho homem? As irmãs dizem, não, eu sou solteira. É solteira, mas já nasceu casada. Todos nós nascemos casados com o nosso velho homem, sabia disso? E o nosso velho homem é o nosso marido que nos obriga a fazer o que ele quer fazer. Então nós não fazemos o que queremos e acabamos fazendo o que não queremos. É o que Paulo fala nos versículos subsequentes desse capítulo. O bem que eu prefiro não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, já não sou eu quem o faz, é o pecado que habita em mim. Irmãos, quem é esse pecado que habita em mim? É o meu velho marido. O velho homem que como meu marido. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês viveram todo o tempo pecando, fazendo o que você não quer, mas você acaba fazendo. Porque você tem um marido que obriga a fazer o que ele quer. Esse marido é o velho homem. E só tem um jeito, irmão, de se livrar desse velho homem. Só tem um jeito de se livrar do seu marido. Não estou falando fisicamente. É torcer para ele morrer. Você não aguenta mais seu marido? Torce para ele morrer. Mas não é esse marido. Estou falando do seu velho homem. Mas o que Cristo fez na cruz? Romanos 6, 6. Todos acharam? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ora, nosso velho homem morreu na cruz com Cristo, então nosso corpo do pecado foi destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. Quando morrer o nosso marido, irmãos, nós estaremos livres para casar com outro. Aqui está no versículo 4 de Romanos 7. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você sabia que o seu marido morreu? Você já fez funeral para ele? Seu velho homem morreu com Cristo na cruz. Agora podemos nos casar com outro. Você quer se casar com outro? Quem é esse outro? Cristo. Cristo que morreu por nós na cruz. Agora não precisamos mais servir ao pecado, servir como escravo ao pecado. Nós podemos frutificar para Deus. Né? Por isso que o versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quando vivia segundo a carne. Por isso, irmão, pare de viver segundo a carne. Versículo 6, agora porém, libertados da lei,
estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Hoje, irmãos, é para a gente viver no espírito. E no espírito vivemos em novidade da vida. Sempre novidade. Nunca cansa, nunca é canseira. Quem vive no Espírito, irmãos, tem sempre frescor, sempre alegria, cheia de amor. Quem concorda comigo? Chega de viver para o velho marido. Vamos viver para o novo marido, que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Bom, então, eu quero dizer para vocês que é muito falar assim, irmãos, é muito bonito falar assim, mas Cristo tem uma tarefa. Para mim é a missão impossível. Ele tem que nos transformar, esses jumentos obstinados, teimosos que somos nós. Cada um é mais teimoso que o outro. Ele tem uma tarefa de nos transformar, nos virar leões. Ele também tem outra tarefa, pior ainda, que é nos colocar juntos e nos edificar juntos. Ó Senhor Jesus, colocar duas pessoas juntas já não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Um casamento é união de duas pessoas que se amam. Hoje a gente estava comentando, hoje de manhã no café da manhã, Deus, Ele nos dá algo chamado, quando duas pessoas sentem atração física, né? Uma atração magnética, um magnetismo, né, da emoção, e as duas pessoas então passam a se amarem. Não é assim que você começou com seu casamento? Então, quando duas pessoas se amam, existe uma ligação chamada paixão. Mas você sabe, tem que saber que essa paixão pode durar pouco. Você tem que aproveitar enquanto houver paixão, porque quem está com paixão, irmão, está disposto a negar a si mesmo. E nosso problema maior é negar a si mesmo. Então, na paixão, você faz tudo para ela, não é isso? Você faz tudo para ele, não é assim? Então, tem que aproveitar enquanto durar essa paixão, edificar alguma coisa durável. Edificar sobre a base do amor. E a edificação exige renúncia. E a edificação exige negar a si mesmo. Então isso tem que acontecer na fase da paixão. Enquanto tem paixão, já edifica alguma coisa sólida. Aí quando a paixão desaparecer, você tem um amor forte, sólido, edificado. Vocês estão me entendendo ou não? Outro dia, essa semana passada, eu estava no ônibus. Eu em São Paulo quase que só ando de ônibus. Estava no ônibus e o cobrador conversando com o motorista. E conversando, dali a pouco o cobrador fala: a minha mulher é chata, desde 8 horas da manhã, eu saindo de casa, já me pergunta: onde você vai? Aí eu já falo para ela: não te interessa onde eu vou, né? E ela fica enchendo todo o tempo, querendo saber, fiscalizar onde eu vou, não vou, tal. E ainda me perguntou se eu paguei uma tal conta. Eu falei: não, a conta está na gaveta e dinheiro já está pronto. Aí a minha mulher falou: não, eu vou levar, então eu vou pagar. Então, você faz um grande favor para mim, faça isso mesmo, tal. Contando para o motorista como se fosse uma grande vantagem tratar mal a esposa. Irmãos, a maioria do casamento caiu nessa fase já, certo? Acabou a paixão, acabou aquela coisa maravilhosa, a atração, e não construiu nada. E não constrói nada, irmãos, aí passa a viver o resto da vida, e quando não quebra a união, resta a vida impaciente, mal, não é isso? Tratando mal um ao outro. Irmãos, na igreja não é assim. Nós precisamos nos edificar em amor. Vamos aproveitar, irmãos. Você está enamorado da igreja? Você ama a visão da igreja? Você ama a vida da igreja? Você tem essa paixão pela vida da igreja? Então aproveita essa paixão para ser edificado com os irmãos. Negar a si mesmo, renunciar a você mesmo,
Irmãos, fique edificado com os irmãos de uma maneira sólida, em cima do amor de Deus, alicerçados e arraigados em amor. Aí, irmãos, quando se vê, quando desaparece aquela lua de mel, você já está edificado. Aqui ninguém te tira mais. Por quê? Porque você está ligado, você está vinculado à vida da igreja. Irmãos, é disso que nós precisamos. Porque o homem é muito difícil, não é? Muito difícil. Cada um de nós, irmãos, é diferente do outro. Cada um de nós pensa diferente do outro. Nós temos um passado diferente. Temos criação diferente. Temos formação diferente. Temos ou não temos? Temos DNA diferentes. Você sabia que entre tantos seres humanos não tem dois homens iguais, idênticos? Todos são diferentes. Às vezes eu fico pensando, mas Deus gosta de complicação, né? Ele gosta de desafios. Ele poderia ter criado o homem em apenas 5 tipos de homem diferentes, não é assim? O tipo A é parecido com Lennon. Tipo B parecido com Edilando. Tipo C parecido com Zé. Tipo C, né? A, B, C, D. D parecido com, né? Com Kleber. E tipo E parecido com Ronaldo. Certo? Então, irmãos, Deus então tem 5 fórmulas para lidar com o homem. E acabou. Quem nasceu no tipo A, Deus tem uma maneira de tratar. Tipo B, Deus tem outra maneira de tratar. Mas, irmãos, Deus não criou nenhum de nós igual ao outro. Você sabe que eles fazem cálculo de que passaram pela terra até hoje, aproximadamente, não sei se esse cálculo está certo, mas aproximadamente 100 bilhões de homens. 100 bilhões de homens. E 100 bilhões de homens, irmão, não tem 2 iguais. Não tem um igual a outro. Fisicamente falando, ainda que sejam gêmeos, ainda são diferentes. Tem impressão digital diferente, tem alguns traços diferentes, porque é um outro ser. Irmãos, Deus fez de nós, Deus faz questão, irmãos, de realçar indivíduo. E nós queremos facilitar a coisa, nós queremos uniformizar a coisa. Às vezes, numa determinada igreja, a gente cria uma uniformidade, a gente cria uma padronização e queremos que todo mundo seja de acordo com essa padronização. Quem não se encaixa com essa padronização tem que cair fora. Não, Deus, ele não despreza ninguém. A não ser que você se despreze. É outra situação. Mas Deus não encosta ninguém. Deus quer trabalhar com todos. Por isso, irmãos, não só fisicamente somos diferentes, a nossa alma é diferente também. Já pensou? Não tem 2 almas idênticas entre 100 bilhões de homens. Não acredite nessa história de alma gêmea. Olha, minha alma gêmea, igualzinha a mim. Mas não tem alma gêmea, não. Toda alma é diferente uma da outra. Esse é o grande desafio de Deus. Para Deus, irmãos, cada um é importante. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque existindo pessoas tão diferentes, que às vezes você chega em perguntar ao Senhor, Senhor, para que o Senhor colocou esse tipo de irmão, uma peça rara na igreja? Esse irmão só atrapalha. Esse irmão é esquisito demais. Mas o Senhor colocou ele na igreja, você tem que acolher. Mas você sabe por quê? Porque ele, quando o Senhor tocá-lo, quando ele desfrutar de Cristo, viver no Espírito, ele vai desfrutar uma parcela das riquezas insondáveis de Cristo que você nunca iria desfrutar, por você não ser tão esquisito quanto a ele. E você vai desfrutar sempre uma parte mais padronizada, ele vai desfrutar aquela parte muito peculiar. Por isso, irmãos, um dia nós vamos juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade de Cristo. Nós não podemos estreitar nosso coração. Nós não podemos limitar o que Cristo pode fazer. Irmãos, nosso coração tem que ser do tamanho de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não é assim? Vamos ler então esses versículos que nós lemos hoje. Ó Senhor Jesus. Estou lendo o versículo 18 e 19, não é isso? A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que Deus todo pode ser experimentado pela igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, Deus está operando em nós com o seu grande poder. Só que toda vez que a gente pensa em poder, a gente pensa em poder miraculoso. A gente pensa em poder de ressurreição de um morto. A gente pensa no poder de cura. A gente pensa no poder de fazer sinais e milagres. Irmãos, o grande poder mesmo é Deus usar o poder para trabalhar em você e em mim. Para Deus ressuscitar Lázaro, para Jesus ressuscitar Lázaro, já falei isso da outra vez. É muito simples, apenas com uma palavra: Lázaro, vem para fora, sai para fora. E Lázaro obedeceu e saiu. Por que obedeceu? Porque ele estava morto. Se ele estivesse vivo, ia perguntar, mas por quê? Mas ele estava morto, não tinha o que perguntar. Por isso, para Deus é mais fácil ressuscitar o morto do que trabalhar em você. Se Deus manda você fazer alguma coisa, você vai perguntar, mas por quê? É porque eu, não é assim? Por que não ele? Por que não ela? Por que eu? Irmãos, nós somos complicados. Mas, irmãos, Deus está trabalhando, operando com seu grande poder. Poder da vida está trabalhando dentro de nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bom, já é difícil o Senhor trabalhar em nós individualmente, porque somos 100 bilhões de indivíduos diferentes, maneiras diferentes, mas Cristo tem as insondáveis riquezas para trabalhar com cada um de nós. Agora, trabalhar individualmente já é difícil. Para Deus nos colocar juntos, edificados juntos, mais difícil ainda. Irmãos, você e eu precisamos aprender a ter relacionamento real com as pessoas. Hoje, os mais jovens que usam muito a mídia social, usam muito a rede social com celular, principalmente nas grandes cidades, os jovens estão desaprendendo a se relacionar de uma maneira verdadeira com as pessoas. Porque a rede social, por meio de celular, por meio de um smartphone, está tudo muito virtual, não é assim? Eu, então, tenho o meu Facebook, tenho o meu Instagram, né, tenho o meu Twitter. Eu, então, coloco, o meu relacionamento é o seguinte: eu, então, divulgo para os meus amigos, meus seguidores, aquilo que eu quero mostrar. Hoje eu estou almoçando em tal restaurante. Hoje eu fiz uma coisa maravilhosa, que é isso. Você monta o seu palco e mostra aos seus amigos como se você estivesse num espetáculo. E o seu relacionamento com as muitas pessoas que se relacionam com você virtualmente é um relacionamento virtual. E quando o dia que você postou alguma coisa e não houve muitas curtidas, você fica triste. E você não está próxima, eu vou colocar uma postagem que vai bombar. E você coloca outra coisa. Então essa é a vida dos meninos modernos de hoje. E quando você não gosta de alguém que postou alguma coisa, algum comentário que você não gosta,
Ele postou uma vez, duas vezes, três vezes, você não gosta, o que você faz? O que você faz? Você deleta ele, não é isso? Você bloqueia ele com um clique. Irmão, hoje é muito fácil terminar um relacionamento. Com um clique, você termina um relacionamento. Assim, irmãos, esse mundo está levando os nossos jovens, as outras gerações, a não terem mais paciência num relacionamento real. Não sei se vocês estão percebendo. Esses jovens que estão mais acostumados com relacionamento virtual, estão perdendo paciência. Não sei se vocês percebem, não. Tem paciência curta. Não aguentam ficar numa reunião. Ficar sentado numa reunião, não aguenta mais, porque para eles tudo aqui é muito rápido, muito tal, relacionamento superficial, leviana, tal, e tchau. Irmãos, não tem mais paciência de ter relacionamento real. E a igreja precisa de relacionamento real. E o relacionamento real é mais complicado. Relacionamento real é difícil. Começando pelo casamento. É ou não é difícil? Relacionamento real, irmãos, é mais desafiador. É ou não é desafiador? Então, se você já foge da raia, eu não quero ter esse relacionamento, não aguento ter esse tipo de relacionamento, meu relacionamento é mais fácil, deleto quem eu não gosto. Irmãos, você pode continuar assim, só que você vai morrer só. Você vai estar sempre inseguro, porque você continua sendo um indivíduo. Você não se deixa edificar-se com ninguém, porque você foge das dificuldades de relacionamento real. Quem aqui percebe que o casamento é um relacionamento real, desafiador, difícil, que vale a pena? Quem aqui realmente reconhece? Só mostrar isso para sua esposa ver, não nem para seu marido ver. Mas seja sincero. Quando você aceita o desafio de um relacionamento real, você junto com a pessoa passa por uma situação difícil, de situação de desafio, e vocês aprendem a negar a si mesmo, vocês aprendem a renunciar a si mesmo em prol da edificação dos dois. Quando você passa por uma tempestade, por exemplo, você não se sente recompensado pelo resultado? Sente ou não sente recompensado pelo resultado? Você não sente que vocês são mais edificados? Então uma pessoa, mesmo casado, se não aceita mais o desafio do relacionamento real, não consegue ser edificado. Mesmo casado, ele pode estar inseguro e sozinho. É ou não é verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por exemplo, essas colunas, vocês estão vendo essas colunas? Sabe onde nós compramos? Nós compramos em material de demolição, porque não tivemos tempo de mandar fabricar. Irmão Dom queria isso aqui pronto em quanto? 4 meses, não é isso? 3 meses, 4 meses. A gente não, se mandar fabricar, ia demorar muito. Nós então fomos comprar lugar de demolição e compramos essas colunas. Essas colunas estavam todas encostadas no meio de como se fosse um ferro velho. Todo ali jogado no chão. Nós tivemos que tirar, limpar, jatear com areia e para depois pintar, consertar, acertar tal. Irmãos, essas colunas passaram por um processo de edificação. Hoje elas não estão soltas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Essas colunas estavam soltas em ferro velho. E hoje foram trabalhadas e edificadas, elas não estão soltas mais. Nem vento derruba mais elas. Ninguém consegue tirá-las desse edifício, porque elas estão solidamente edificadas com outros materiais de construção. Você é um material de construção, mas se você não aceita passar pelo processo de edificação com os outros, você continua sendo um material solto no canteiro de obras. Você quer ser edificado? Se você não aceita o desafio de relacionamento real, você vai morrer sozinho, inseguro, solto. Qualquer um pode levar você e jogar você no lixo. Mas se você estiver edificado, você está sólido, seguro.
Ninguém tira você, ninguém mexe com você. Vem uma tempestade, vem um problema, você está junto com os irmãos. Você está junto com seu marido, com sua esposa, sua família, você está edificado. Irmãos, Deus deseja nos edificar. Mateus 16. Jesus disse, vamos olhar. O que é a igreja? Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja edificada. Irmãos, quem vai derrubar as portas do inferno? Quem vai prevalecer sobre as portas do inferno? Hoje, irmãos, o mundo está totalmente sendo invadido pelas portas do inferno. As coisas que abriram as portas do inferno, ou que saíram do inferno, estão contaminando todo o nosso mundo. Mas, irmãos, tem um lugar que as portas do inferno não prevalecem. Tem um lugar que Satanás não pode mexer, não pode atingir. É contra a igreja edificada. Por isso, irmãos, eu e você precisamos aceitar o desafio de edificação. O desafio, irmão, de um relacionamento difícil. Mas é bom para a gente aprender a renunciar a nós mesmos. Negar a nossa vida da alma. Que tal, irmãos? Vamos lá? Vamos edificar a igreja? Então, para isso, irmãos, vamos ajudar, vamos cooperar com o Senhor, vamos cooperar com Cristo. Cooperar com Ele onde? Cooperar com Ele, irmãos, fortalecendo a vida da igreja. Onde você está, onde você ajuda, onde você coopera. Vamos fortalecer a vida da igreja. Todo o nosso trabalho, tudo que fizemos nessa terra, irmãos, devemos ter objetivo, nós devemos ter um foco, que é fortalecer a igreja, fortalecer a vida da igreja. Porque Cristo, Ele não tem outro instrumento para cumprir o propósito de Deus, senão a igreja. Se você fizer muitas coisas, visando outras coisas, não tendo foco ao fortalecimento da vida da igreja, irmão, você estará perdendo tempo. Um evento de casais, uma comunhão de casais, se não tiver foco em fortalecer a vida da igreja, irmão, nós estaremos perdendo tempo. Seus irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer. Um evento para os jovens, uma conferência para os jovens, para adolescentes, para crianças. Irmão, se todo o nosso serviço não for, no final das contas, para fortalecer a vida da igreja, irmão, nós estaremos com foco errado. Colportagem. Se você fizer colportagem, você tem que visar, no final das contas, fortalecendo a vida da igreja. Os CEAPistas estão ali trabalhando, pregando o evangelho, não é isso? Divulgando o evangelho do reino com vistas a quê? Em fortalecer a vida da igreja. Nas cidades que não tem igreja, vocês vão pregar o evangelho e vão levantar a igreja, ou não? O que é levantar a igreja? Levantar uma família de Deus. Levantar uma vida da igreja, um ambiente, dentro desse ambiente os filhos de Deus são colocados para crescerem juntos e serem cuidados. Irmãos, isso é a vida da igreja. Concordam comigo? Se não, irmão, nós estamos fazendo, cada um fazendo uma tarefa, fazendo muita coisa. Lembra quando perguntava para o Senhor, Senhor, mas nós não, em teu nome expulsamos o demônio? Em teu nome nós fizemos cura. Senhor, Senhor. Aí o Senhor fala, na verdade eu não vos conheci. Porque você não conhece o coração do Senhor. Você não coopera com o Senhor. O Senhor precisa da igreja para cumprir o propósito de Deus. E eu e você, tudo que fazemos, irmãos, é para cooperar com Ele. Como cooperar com Ele? É fortalecer
a vida da igreja. Fazer da igreja, irmãos, a vida da igreja cada vez mais gostosa para se viver, cada vez mais saborosa e cada vez cheio de amor com realidade. Esse é o nosso desafio. Você está disposto a cooperar com o Senhor? Se você quer cooperar com o Senhor, irmãos, coloca o seu foco em fortalecimento da igreja onde você está. Em primeiro lugar, as reuniões da igreja, como andam onde você está. A reunião da igreja, irmão, não pode ser uma reunião arrastada, uma reunião que todo mundo chega atrasado, não é? A reunião em que os irmãos responsáveis chegam tarde e os irmãos que querem logo a festa estão na porta esperando abrir a porta. A reunião da igreja não pode ser aquela reunião, todo mundo chega e ainda tem que esquentar um motor. Ó Senhor Jesus. E ninguém ora. Ó Senhor Jesus. E não consegue pegar o carro no tranco. Um calhambeque tem que virar manivela. Né? E quando começa a esquentar, já está na hora de terminar a reunião. Senhor, é triste isso, não é? Nós precisamos revolucionar nossas reuniões. As reuniões, irmãos, têm que ser feitas com alegria, com entusiasmo. Cadê o entusiasmo? Não é? E eu amo o Senhor. E a reunião é uma festa dedicada ao Senhor. Uma festa para os irmãos. Antes de tudo, irmãos, antes de começar a reunião, os que servem, os voluntários, já tem que chegar antes. Já preparando a reunião, já orando pela reunião, né? Já estão a posto para servir aos irmãos, servir da melhor maneira possível. Quem chega já é bem recepcionado com alegria no coração, com um sorriso na boca, não é? E os irmãos já chegam, já são bem orientados, pessoa nova já são bem encaminhadas, e já coloca alguém para sentar do lado da pessoa nova, já cuida dela. Irmãos, tem que ter esse carinho, esse amor na nossa vida da igreja, ou não tem? Vamos começar a restaurar a nossa vida da igreja? Começando pelas reuniões. Você seja o primeiro a chegar mais cedo. Vamos chegar mais cedo na reunião? Preparar já a festa para o Senhor? Imagina se você convidou Jesus para jantar hoje na sua casa. As irmãs certamente não dormiram por uma semana, pensando o que preparar para o Senhor, não é assim? Arruma a casa, manda pintar a casa, faz uma limpeza geral, como nunca fez na vida, porque você vai receber o Senhor na sua casa. Você não faria assim, não? Mas a gente recebe o Senhor em todas as reuniões da igreja. A gente não tem esse mesmo espírito, não tem essa mesma atitude. A gente faz de uma reunião uma coisa muito vulgar, muito comum, muito de qualquer jeito. Irmão, não tem que mudar? Vamos mudar? Se você realmente quer cooperar com o Senhor, você quer fortalecer a vida da igreja, primeiro fortaleça as reuniões da igreja. Certo? Não sei se vou ter muito eco sobre isso. Você vai cooperar? Vamos servir ao Senhor com entusiasmo? Entusiasmo significa, irmão, com alegria. Em Deus. Toda hora em Deus. Você não pode chegar em casa, você é uma pessoa. Aí quando chega na reunião, você vira outra pessoa, vou vestir uma outra pessoa. Ó Senhor Jesus. Você tem que ser a mesma pessoa. Em casa, você tem que estar em Deus. Logo de manhã, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Você já tem que estar no Espírito. E quando chega na reunião, não precisa, vamos mudar de estação. Agora tem, Senhor Jesus, você é outra pessoa. Por isso que tem algumas esposas que gostariam de mudar sua casa para local de reuniões. Porque seu marido fica diferente, fica mais no espírito no local de reuniões. Em casa, ele não é espiritual. Mas aqui, ele é espiritual. Ele ora, ele cuida dos outros. Mas em casa, não cuida da família. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós somos a mesma pessoa. Por que tanta dificuldade de orar na reunião? Porque se você não vem orando, você em casa, você não tem comunhão com o Senhor. Você é outra pessoa, você vive de outro jeito, vive na carne.
Por isso, irmão, precisamos mudar nosso relacionamento com o Senhor. É ou não é? Assim que acorda, ó Senhor Jesus, não é conta a pagar, é ter comunhão com o Senhor. Eu sempre gosto de falar, irmãos, um tecido, ele tem tanta serventia para nós usarmos como roupa, fazer todo tipo de roupa, irmão, porque esse tecido é forte, é resistente. Todo tecido resistente, irmãos, tem muitos fios verticais e entrelaçados com muitos fios horizontais, não é? Quanto mais fios, mais vale um tecido, não é? Aqueles tecidos, fios egípcios, tem muitos fios na vertical, muitos fios na horizontal, é um tecido macio e resistente. Irmãos, quanto mais comunhão você tem com o Senhor, e você precisa transformar essa comunhão com o Senhor imediatamente em benefício horizontal com o seu marido, sua esposa, seus filhos e com os irmãos da igreja. E se você fizer isso todos os dias, a reunião não é uma encenação, não é um teatro para você, é uma realidade para você. Você já tem comunhão com o Senhor a todo tempo. Chega na igreja, é hora de você tecer os fios horizontais. Verticais, horizontais, tudo entrelaçado. Irmãos, a sua vida cristã vai produzir um tecido forte para Deus usar. Se não, irmãos, a sua vida cristã, sua vida igreja, são apenas uns fios soltos. Deus não consegue usar. Graças a Deus, irmãos, a partir de hoje, nós podemos restaurar nossa vida. Vamos restaurar nossa comunhão com o Senhor? Quem aqui tem hábito, realmente, seja sincero, tem hábito de conversar com o Senhor como se fosse uma pessoa íntima? Quem tem hábito? Irmãos, é bom desenvolver esse hábito. Conversa com o Senhor. Assim que acorda, entrega a sua vida para o Senhor, já conversa com o Senhor. Se quiser desabafar, desabafa com Ele. Se você quiser jogar, ter muita ansiedade, fala para Ele que você está muito ansioso. Se você quiser louvar o Senhor, dizer que ama o Senhor, fala com Ele. Irmãos, ter essa comunhão, essa liberdade de comunhão com o Senhor em todo lugar. Isso vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Aí quando você chega na reunião da igreja, você também já está na comunhão com o Senhor, você está ligado a Ele. Não precisa de novo, ó Senhor Jesus, até esquentar o motor, porque você já está ligado. Quem já chegou essa reunião ligado? Em toda a reunião da igreja, precisamos chegar já ligados com o Senhor e prontos, irmãos, para transmitir esses fios horizontais com os irmãos. Que tal? Aí nossas reuniões serão cheias de entusiasmo. E nós também fazemos a coisa com excelência. O que é entusiasmo? Fazer tudo com alegria, em Deus. O que é excelência? O que é excelência? Dar o melhor de você. Irmãos, vamos dar o melhor de nós na vida da igreja? Em cada reunião, não fique lá sentado lá no fundo, como se nada tivesse que ver com você. Irmãos, eu sou parte responsável da igreja. Eu sou parte importante da igreja. Você sabe que a igreja é uma grande família? Como é que começa uma família, eu pergunto? Você era solteiro? Você era solteira? Não tinha responsabilidade, nem preocupação de pagar aluguel, nem pagar uma conta de luz, não é assim? Seu pai pagava tudo. E um dia, você resolveu casar. E quando você casou, a responsabilidade mudou. Você passou a ter muita responsabilidade, você passou a ter de pagar aluguel, pagar as contas, você formou uma família. Você tem que trabalhar para sustentar essa família, não é assim? Aí vem um filho, aumenta a responsabilidade. Lá vem fraldas, mamadeira, não é? O enxoval, mais roupas e bebê. Aí vem o segundo filho, dali a pouco o filho cresce,
berçário, né? Escola, mensalidade, saúde, hospital, começam as contas maiores. E você resistiu até hoje, não é isso? Quem aqui formou família desse jeito? Quem tem a família aqui formada? Imagina você ainda até hoje morando com os pais, deixando seu pai pagando as contas, não é? Você adquiriu responsabilidade, você formou a sua família. Mas, irmãos, na igreja tem muitos solteirões, espiritualmente falando, não estou falando fisicamente. Espiritualmente tem muitos solteirões de 30, 40 anos, até hoje não tem responsabilidade nenhuma na igreja. Estão soltos. Sentam ali como que aquele jogo não é com ele não, né? Irmãos, está na hora de a gente recrutar todo mundo. Está na hora de todo mundo fazer o melhor para Deus. Que tal? Aqueles solteirões precisam casar. Não estou falando casar fisicamente, casar com a igreja. Precisam tomar responsabilidade, ser responsável por um grupo familiar pelo menos. Eu então fiquei 30, 40 anos, um solteirão de 30, 40 anos, nunca peguei responsabilidade. Eu fui tocar nessa conferência, irmãos, me ajudem. Eu quero ser responsável, ser líder de um grupo familiar. Não é? Vamos fazer isso? Irmãos, a conferência não é só para ouvir palavras bonitas. A conferência a gente tem que aprender a praticar a palavra. Hoje, falta entre nós pessoas que executam. Uma mensagem como essa tem muitas coisas para executarem, muito encargo. Mas se nós todos sabemos só falar e não sabemos executar, irmãos, tudo que Deus falou para nós vai ficar parado. O programa Livro na Minha Mão precisa de pessoas para executar. Se nós não ajudarmos os irmãos, fazendo planilhas, controlando, ajudando a receber, encorajando, não é isso? A coisa não acontece. Muitas igrejas faltam quem execute. Está na hora de Deus aperfeiçoar muitos para executar. Vamos executar o encargo de Deus nas igrejas? Diga para os irmãos que estão à sua frente, diga, eu quero ajudar. Eu quero executar. Eu quero ajudar vocês a colocar em prática. Não queremos ficar parados, não. Irmãos, a igreja tem uma grande deficiência de quem executa. Senhor Jesus, eu vou liberar vocês. Irmãos, meu encargo é mostrar para vocês que o mistério de Deus é Cristo. Sem Cristo, não tem como Deus trabalhar mais com o homem. Os anjos caídos deram risada de Deus. Mas quando chegou Cristo, Deus então revelou o seu mistério. E nós temos uma torcida a favor. Em 1 Pedro 1, não só temos anjos caídos torcendo contra, nós temos uma torcida a favor. 1 Pedro 1, versículo 10. Os anjos, os profetas do Antigo Testamento, eles queriam saber que o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo vai se realizar com quem? Porque durante todo o processo do registro do Antigo Testamento, não se teve êxito, não se teve sucesso o que Deus queria fazer com o homem. Eles queriam saber essa salvação, afinal de contas, é para quem? Porque no Antigo Testamento não deu certo. Então foi a respeito desta salvação, versículo 10, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam.
Isso diz respeito a somente quando vem Cristo, Deus então tem esperança de novo. Aí versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. É onde eu quero chegar. Irmãos, não só os profetas do Antigo Testamento queriam saber quem ganhou essa grande sorte, a grande loteria, de que a salvação de Deus pode ser aplicada. E os anjos desejam, anelam, perscrutar. Esse verbo em grego significa os anjos esticam o pescoço para olhar com admiração quem são essas pessoas para quem chegou essa grande salvação que vai dar certo. E essa grande salvação chegou para nós, irmãos. Chegou para vocês. Os anjos estão nas arquibancadas torcendo a favor. E os anjos caídos estão também torcendo contra. Mas, irmãos, o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O mundo jaz do maligno. Todas as coisas nesse mundo lutam contra Deus. Mas, irmãos, Deus tem a igreja. Deus pode contar conosco, com a igreja. Nós estávamos todos desencabeçados, eu mostrei ontem para vocês. Mas, irmãos, em Cristo Deus nos encabeçou. Eu esqueci de mostrar esse versículo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, o mistério de Deus é encabeçar de novo todas as coisas em Cristo. Mas ele, para encabeçar todas as coisas em Cristo, ele precisa primeiro encabeçar o homem a Cristo. Por isso o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nós estamos de novo encabeçados em Cristo e Cristo em Deus. Hoje, irmão, não estamos mais como galinhas sem cabeça. Nós hoje estamos encabeçados, nós somos guiados, nós temos direção. Irmãos, na igreja não é igreja de confusão, nós temos direção. Deus revela ao João, e João revela aos seus servos, e todos os demais servos executam, né? Nós edificamos a igreja, damos o quê? Para Deus uma igreja gloriosa. Você sabe que Satanás, com a sua mentira, prega nesse mundo uma sociedade socialista ou uma sociedade comunista de um lugar onde não há disputas, onde só há paz, só há amor. Irmão, isso não existe aqui na terra. Mas porque Satanás quis pregar uma imitação do que Deus quer fazer com a igreja. Irmãos, a vida da igreja é onde Deus deseja construir, edificar uma vida de verdadeiro comunismo. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Irmãos, aqui quem tem mais, gasta seu dinheiro no Senhor. Quem tem menos, não tem falta. Porque nós vivemos, na verdade, já tudo em comum. Nós vivemos uma vida em conjunto. Tudo que nós temos, irmãos, é para a igreja. Aqui, irmãos, tem amor fraternal. Aqui tem o amor ágape de Deus que está tomando conta da gente. Aqui, irmãos, os irmãos, cada um se dá. Porque o amor de Deus se traduz em doar-se a si mesmo. E os homens também, nós estamos aprendendo em 1 João 3,16. Quem sabe falar de 1 João 3,16? E nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E, portanto, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos.
Então, a vida da igreja, irmãos, é se dar. Não é exigir dos outros, mas é dar-se aos outros. Irmãos, essa sim é a verdadeira vida da igreja, a verdadeira sociedade perfeita. A mais perfeita sociedade humana, irmãos, é a vida da igreja. Portanto, irmãos, nós precisamos ter essa realidade. As pessoas novas que entram precisam sentir essa realidade. Em lugar disso, se elas entram, elas veem intrigas entre nós. Chegam, um fala mal do outro. Irmãos, isso não é a vida da igreja. A vida da igreja, irmãos, é um cuidando do outro, um ajudando o outro. Não é assim? Irmãos, dessa forma, todos irão para a vida da igreja, porque todos terão um lugar de refúgio no lugar que Deus construiu, uma sociedade perfeita. Irmão, isso será a Arca de Noé. A verdadeira Arca de Noé na época em que Deus está para terminar com esse mundo. Irmãos, a Arca de Noé é a igreja. Na Arca vem entrar, vida da igreja ter. Não é isso? Não percas tempo mais. Vem já aqui viver a vida da igreja. Irmãos, é o único lugar para você salvar a sua família. Você vai ser salvo nesse ambiente. A sua família será salva nesse ambiente. Você poderá trazer seu vizinho para ser salvo nesse ambiente, seus amigos para serem e suas famílias serem salvos nesse ambiente. Vamos edificar essa arca? Vamos edificar a vida da igreja? Começando por nós vivendo no Espírito. Não viva mais na carne. Por isso, enquanto Paulo fala isso, sempre fala, não provoque inveja um ao outro, não é? Não busque vanglória, né? Não se mordam, não se devorem um ao outro para não serem destruídos. Pelo contrário, vamos amar uns aos outros. Construir uma verdadeira sociedade perfeita, onde as pessoas gostam de vir. Vão dizer, 10 vão agarrar sobre sua roupa, dizer, me leve para lá, eu quero viver essa vida que você leva. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.